A paz do Senhor, meus amores. Meu nome é Sueli, sejam muito bem-vindos a esse canal. Gente, eu confesso que eu tô até esgotada, porque eu tô tentando fazer que haja uma luz que melhore esse trem e esse vídeo, mas tá complicado. Um dia a gente chega lá, mas por enquanto vocês vão ter que contentar com isso, que é o máximo que eu consegui. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 25. E a gente vai começar a falar sobre uma mulher, que ela é conhecida por ser uma mulher muito sábia, uma mulher que era formosa, era bela, uma mulher que sabia o que falar. Porém, ela também é conhecida como uma mulher que tinha feito uma aliança errada. Ela se casou com um homem bruto, o homem que era tolo e uma pessoa impulsiva. Então isso fica um alerta para nós mulheres. Não adianta a gente ser uma mulher de Deus, a gente ser uma mulher equilibrada, a gente ser uma mulher cheia da presença de Deus, uma mulher que pode muito e muito além se a gente casa com um cara que nem Nabal, não dá. Então a gente vai conhecer um pouco sobre a história de Abigail. Então, o texto já começa falando sobre a morte de Samuel e sobre Davi, quando Davi começou a pastorear as ovelhas de Nabal. Aí no versículo 10 começa a falar que Davi pede para os mancebos dele chegarem em Nabal e pedir alimento. Afinal de contas, ele está tomando conta das ovelhas e foi em paz, porque aquela época era uma época de guerra, era uma época que era olho por olho, dente por dente. Então era uma época onde se a pessoa não gostasse, ela poderia ir lá e te matar. E Davi era um cara que, além de ser de Deus, ele era uma pessoa que manuseava muito bem a espada. Então ele pediu para os mancebos irem pedir educadamente que Nabal lhe concedesse algo para comer. Só que Nabal, ele era um homem muito ingrato, muito rude, ele não era um homem sábio. E o que ele fez? Ele foi lá e simplesmente se recusou a fazer isso. O que aconteceu? Davi se enfureceu e falou e começou a falar com os homens dele: vamos lá e vamos matar Nabal e todo mundo, todos os homens daquele lugar. Isso chegou ao ouvido de quem? De Abigail. E aí é que chega o ponto. Quando a gente chegou ao ouvido de Abigail, você acha que a Abigail foi lá tirar satisfação com Nabal? Não, por quê? Porque ela sabia que ele era um ogro e que ele não ia fazer nada. E era capaz de lhe proibir ela de fazer alguma coisa. Porque é assim, né? Geralmente, quando você conhece uma pessoa que ela faz merda, ela não gosta de corrigir a merda e nem deixa ninguém corrigir a merda que ela faz. Então, o que ela fez? Era algo simples, era comida. Gente, comida, copo de água não se nega a ninguém. E ele negou. Então, o que aconteceu? Ela foi lá, ela mandou as pessoas irem lá servir Davi. E chegou até Davi e pediram perdão encarecidamente, rogando pela vida daquele traste que ela casou. Então ela foi lá rogar, pelo amor de Deus, para que ele não fizesse tal coisa, pedindo perdão pelo marido dela e levando todo aquele banquete para Davi. E Davi, vendo que ela era uma rainha, ela era uma mulher nobre, ela era uma mulher de muitas posses. Ela estava casada com um cara que era um ogro, que era estúpido, que era ignorante, que a própria Bíblia relata ele como, aqui ó, um homem que era duro e maligno nas suas obras. Então ele não era uma boa pessoa. E se ele não era uma boa pessoa, obviamente ele também não era um bom marido e muito menos tratava ela ao ponto dela ter que se sujeitar a ir lá e suplicar. Então ela poderia se tornar livre ou até mesmo serva de Davi. E aí talvez você fale assim, mas Suelen, ela tinha dinheiro. Sim, ela tinha dinheiro, mas nem sempre dinheiro é bom. Nós mulheres mesmo, quando nós não somos interesseiras, nós preferimos o quê? Uma pessoa que nos agrade do que uma pessoa que pode nos dar vida social. A gente prefere o quê? Uma pessoa
uma pessoa que nos agrade com pouco do que uma pessoa que queira nos comprar com muito. Eu estou dizendo de mulheres que não se compram, que não se vendem, que têm caráter, mulheres que são mulheres de verdade. Então, ela não, porque ela não, ela amava esse cara, que senão ela não tinha se casado com ele. E ela era uma mulher sábia, por quê? Porque ele era o marido dela, então ela estava fazendo aquilo que a Bíblia manda a mulher fazer, que é ser o quê? A auxiliadora do seu marido. Então ela foi corrigir algo que não era dela. E aí Davi viu essa humildade nela, então Davi falou para ela, olha, fique em paz, tá? Fique em paz, porque eu não vou fazer nada com o seu marido, eu não vou fazer nada com vocês, né? Pode ir em paz. Então, e a Bíblia aqui, e sabe o que eu acho interessante que eu estava procurando aqui? No versículo 24, diz que ela falou assim, ó. Ela se lançou aos pés do Senhor. Você tem noção disso? Ela devia estar toda linda, toda emperectada, cheia de olhos, toda no salto. E ela simplesmente se lançou em terra, porque naquela época não era nada saltar. Então ela não se importou em se sujar. Ela lançou-se aos pés e disse, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Meu Senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele, qual o seu nome. Nabal é seu nome, e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os mancebos do meu Senhor que enviastes. Agora, pois, meu Senhor, vive o Senhor e vive tua alma. E o Senhor te impediu te vires com sangue e de tua mão te salvastes. Talvez é um texto muito comprido, você não conseguiu ler. Mas entender um pouquinho. Mas além dela interceder por Nabal e falar por Davi, aquele momento ela foi usada por Deus. Por quê? Porque Davi ele ia sujar a mão dele. E depois ele ia ficar com remorso, porque ele se deixou levar pelo momento de raiva, pelo momento de ira. E ele ia pecar diante de Deus. Então, naquele momento, ela se deixou ser levada e guiada por Deus. E Davi reconheceu isso. Aí agora eu te faço uma pergunta. No momento de adversidade, de tribulação, no momento de angústia, no momento onde as pessoas nos colocam na prova, o que nós fazemos? Será que nós somos como Abigail? Somos prudentes, somos deixados ser guiados pelo Espírito Santo e livramos outras pessoas de pecar? Ou a gente impulsiona ainda mais? A gente não tá nem aí, né? Comigo mesmo. A gente não tá nem aí com as consequências dos outros. Ela não ia sofrer consequência nenhuma. O negócio, a briga era entre os homens. Então os homens que se resolvam. Não é assim que muitas de nós mulheres iríamos pensar? Ela não. Ela se preocupou com o bem-estar do marido dela. O que venhamos e convenhamos mais uma vez. Era um traste. Se preocupou com o bem-estar de Davi. Ela se preocupou com que Deus, ela reconheceu que ela estava sendo usada na mão de Deus. Será que você pode ter a sensibilidade de saber que Deus está te usando para abençoar, para alertar alguém? Será que você tem a sensibilidade de saber e de deixar ser guiada pelo Espírito de Deus? Será que você consegue ajudar alguém, mesmo que isso não seja da sua conta, mesmo que isso não seja problema seu, mas você consegue ter essa sensibilidade e se preocupar com o seu próximo? Se preocupar se o irmão do seu lado tem o que comer, tem o que vestir, tem o que beber, se ele está bem, se ele não está bem, se ele precisa de uma oração. Será que quando você está com o seu devocional com Deus, você tem aquele momento de sensibilidade de Deus colocar o nome para você orar, e você orar sem querer saber o que a pessoa tem? Se você tá lá sem ter o que fazer, do nada Deus coloca no seu coração, se você mandar uma mensagem de paz, ou um simples bom dia, meu amor, espero que o seu dia esteja muito bem. Talvez isso para você não influencie nada, mas para quem está recebendo,
Poxa, a pessoa parou o tempo dela, gastou crédito do celular, Wi-Fi, seja o que for, para mandar uma mensagem para mim. Será que você já perguntou para alguém: e aí, como que você tá? Você tá bem? Talvez para algumas pessoas você querendo puxar sarna para se coçar. É você querendo, talvez, se preocupar com o que não é da sua conta. Mas às vezes você só foi sensível ao Espírito. Às vezes aquela pessoa estava se sentindo rejeitada, estava achando que ela não estava sendo útil na vida de ninguém, que ninguém estava se importando com ela. E uma simples mensagem fez com que ela se sentisse valorizada. E aí a Bíblia vai relatando que então Davi, ele poupa, né, ao marido daquela mulher, e um tempo depois diz que Nabal acaba morrendo. E Abigail, ela não ficou tipo a Deus dará, ela não ficou uma viúva. Davi, ele se lembrou de que ela era uma mulher de Deus, ela era uma mulher calma, uma mulher sábia, que sabia o que falar. Ela tinha a ousadia de chegar a Davi sabendo que ele poderia... ela nem conhecia Davi, ele poderia feri-la, afinal de contas ele estava com raiva de seu marido. Ela foi usada por Deus. Então ele, com um coração tão grato que ele tinha, ele a recompensou. Como? Tornando esposa dele. Então, uma mulher que outrora tinha um ogro como marido, agora tinha um rei, um homem segundo o coração de Deus, e que a tratou como toda mulher deve ser tratada. Suelen, tá, mas e o que isso eu posso trazer para minha vida? Ela não fez isso pensando em se tornar rainha do povo de Israel, se tornar mulher de Davi, não. Ela fez isso porque ela estava sendo usada nas mãos de Deus, porque era o correto a se fazer. Quando você faz a sua parte, quando você se doa, talvez algumas pessoas estão no casamento, algumas mulheres estão no casamento falido, um casamento onde ela é maltratada, um casamento onde ela não é valorizada, onde ela não é a prioridade. Talvez ela esteja em um relacionamento de amigos onde ela não é prioridade, onde ela não é lembrada. Talvez ela esteja num círculo social onde as pessoas não conseguem reconhecer quem ela é. Mas deixa eu te falar, se você fazer aquilo que o Senhor colocou em seu coração e você sabe o que é o certo, você não vai precisar que as pessoas se justifiquem ou que as pessoas façam algo por você. O próprio Deus vai fazer algo por você e vai ser no momento que você mais vai precisar. Ela, naquele momento, ela não precisava de Deus. Naquele momento, ela precisava ser usada por Deus. Mas chegou um momento na vida dela que ela precisou de Deus. Um momento que ela estava sozinha, que ela era uma viúva. E viúva naquele tempo não era muito bem vista. Então, ela não tinha ninguém para se casar e ela ia viver o tempo inteiro sozinha. E na velhice, ela não ia ter ninguém para ajudá-la. Ela iria morrer sozinha, porque naquela época não tinha muitas pessoas que gostavam de se casar com viúvas. E o marido dela, por ser um homem daquele naipe, ele, digamos que ele não tinha muitos amigos para sentir compaixão de Abigail. Então ele tinha mais inimigos do que amigos. Porém, uma atitude certa que ela fez diante de Deus fez com que lá na frente ela mesma preparasse o futuro dela. E o Senhor fez com que quando Davi soubesse que ele já era rei, soubesse que a Abigail estava viúva, ele a tornou para si esposa. E ela pôde ser uma das esposas de Davi, pôde ter uma vida plena, uma vida sem conflitos, e ela pôde ver a mão de Deus. Então saiba que se você está fazendo o que Deus coloca em seu coração, mesmo que isso não seja bem visto, mesmo que as pessoas não valorizem isso, saiba que o Senhor, ele vê, ele valoriza. E na melhor hora, ele vai te recompensar, porque tudo que nós fazemos aqui, se você não for recompensado aqui na terra, pode ter certeza, o seu galardão lá no céu está preparado.
E se você quer ser como Abigail, peça para o Senhor, diga para Deus: Senhor, eu quero ser uma mulher sábia, me ensina, faça com que eu cale minha boca a hora que não é para me falar e que eu fale quando for para me falar. Me dê um espírito de coragem, me dê, Senhor, forças para que eu possa administrar as minhas emoções, para que eu seja uma mulher equilibrada, para que eu seja uma mulher calma e principalmente para que eu seja uma mulher cheia do Espírito, para com a minha ousadia, cheia do Espírito Santo, eu possa governar e direcionar e algumas vezes arrumar coisas que estão fora do lugar. Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus te traga paz, que Ele possa te fazer abençoar, que Ele possa te fazer prosperar, que Ele possa te conduzir como Ele conduziu Abigail. Até o próximo vídeo.